Olá, tudo bem com você? Hoje aqui no programa Adoração nós vamos estudar o tema Morte ou Vitória, estudando o livro de Efésios. Adoração é o seu encontro com a palavra de Deus. É muito bom ter a sua companhia aqui na TV Novo Tempo e juntos vamos estudar a palavra de Deus. Antes, porém, de entrarmos no tema de hoje, eu quero dizer para você que nós nos importamos muito com você. E por isso nós preparamos um guia de estudo novo, cujo título é A Revista Esperança, Origem de Tudo. De onde viemos? São perguntas importantes que necessitam de uma resposta embasada na Bíblia. Através desse guia de estudo você vai aprender sobre temas maravilhosos como origem do universo, origem da vida, origem do ser humano, origem da palavra, origem do mal, de volta às origens. Pastor Fred, como é que eu faço para adquirir esse guia de estudo? É só você entrar em contato conosco através do WhatsApp 12 982444449 e diz: eu quero o guia de estudo Origem de Tudo, a origem de tudo. É inteiramente grátis. Esse guia de estudo é patrocinado pelo projeto Anjos da Esperança. Você também pode acessar o nosso site novotempo.com/escola bíblica. E ali no site você vai encontrar uma variedade de estudos de acordo com o seu interesse. Você pode selecionar esse ou qualquer outro estudo do seu interesse. Vai ser uma alegria para nós sabermos que você solicitou esse guia de estudo e está estudando a palavra de Deus. Como mencionei, o tema de hoje é morte ou vitória. Certamente você escolhe a vitória e eu também escolho a vitória. Eu quero convidar você para juntos orarmos, pedindo a bênção e a orientação de Deus para que possamos compreender a palavra dele. Vamos orar. Pai eterno, Deus de amor, neste momento rogamos que o mesmo Espírito que moveu os profetas nos dê o entendimento, nos ilumine a mente para que possamos compreender a tua palavra e que pelo teu poder nós possamos viver de acordo com ela. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Certamente você já viu uma criança recém-nascida, um bebê, ou uma criança que se desenvolveu aí ao longo de 2, 3, 4 anos, e certamente é a coisa mais linda. De fato, as crianças elas trazem consigo uma pureza, não tem malícia, mas há um fato interessante que pode, de repente, surpreender você. Mesmo as crianças, elas estão contaminadas por uma natureza corrompida provocada pelo pecado. É uma coisa que nós herdamos dos nossos pais. Como disse Davi lá no Salmo 51, em pecado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Isso significa que ao nascermos, todos nós já nascemos com uma natureza corrompida, inclinada para o mal. Então você olha para uma criança, por mais bela que ela seja, por mais inocente que ela seja, por mais pura que ela seja, ela tem dentro dela essa natureza totalmente corrompida. Pode soar estranho para você, mas essa é uma realidade. E pode soar estranho porque a gente vive numa sociedade onde muitos teóricos das ciências humanas dizem que o que corrompe o ser humano é o meio em que ela vive. Mas isso não é uma verdade 100%. De fato, eu posso ser, sim, corrompido pelo meio onde eu vivo, mas o fato é que nós já nascemos com uma natureza corrompida. Quando nós estudamos a Bíblia Sagrada, quando vamos para o livro de Romanos, por exemplo, especialmente os primeiros capítulos, nós vemos Paulo descrevendo a condição da natureza humana e essa condição ela não é boa.
ele chega a dizer que não há quem busque a Deus, não existe ninguém que pratique o bem, que faça o bem. É possível, sim, fazer o bem, mas a gente pergunta quais são as intenções, as motivações. Em outras palavras, não há ninguém que tenha condições de, por si mesma, agradar a Deus ou fazer a vontade de Deus por si mesma, porque a nossa natureza, ela é corrompida. Eu quero convidar você para ler o texto que está no livro de Efésios, capítulo 2, e nós vamos ler do verso 1 até o verso 10. Se você tem a sua Bíblia, pegue-a neste momento e vamos ler juntos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder e Deus quer falar com você neste momento. Vamos então para o verso 1. Ele, Deus, vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que texto riquíssimo! O livro de Efésios foi escrito por Paulo e ela é considerada uma das cartas da prisão, junto com Colossenses, Filipenses e Filemon. Paulo estava preso quando escreveu. Ele escreveu essa carta pelo fato de Paulo ter passado ali cerca de quase 3 anos em Éfeso, plantando igreja, e o fato de você não encontrar aqui no texto do livro de Efésios nenhuma referência pessoal a algum membro daquela igreja, isso dá a entender que a carta originalmente ela teria sido escrita com o propósito de circular entre as igrejas estabelecidas ali na região da Ásia Menor. Paulo aqui ele trata de temas extremamente importantes. Primeiro ele vai falar a respeito da nossa condição, da nossa natureza, daquilo que Cristo realizou, vencendo as potestades do mal, os espíritos do mal, vencendo completamente Satanás na cruz e dando essa vitória à sua igreja e fazendo com que a barreira de separação entre gentios e judeus fosse removida, e agora fazendo de judeus e gentios um só povo, um só corpo, fazendo parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Que coisa maravilhosa! Agora, é importante destacar que no verso 1 que nós lemos, Paulo diz que Deus deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Você já esteve certamente em algum funeral e certamente sabe que a pessoa morta, ela não tem condições de ouvir e tampouco responder a qualquer estímulo, porque ela está morta. Então Paulo aqui ele está dizendo que Deus deu vida ao ser humano, àquelas pessoas que estavam no estado de completa depravação, ele deu vida. Essa pessoa descrita por Paulo aqui, significa que ela está completamente morta. Essa pessoa não possui vida espiritual e, portanto, não pode fazer nada por si mesmo que agrade a Deus. Assim como uma pessoa fisicamente morta não responde a qualquer estímulo físico, uma pessoa morta espiritual em si mesma não tem capacidade nem condição de responder a qualquer estímulo espiritual.
Estou dizendo que por si mesma essa pessoa ela está morta, ela não tem como responder a qualquer estímulo espiritual. Então, como é que uma pessoa num estado deste pode ser salva? Existe algo na teologia que se chama graça preveniente. O que significa a graça preveniente? Essa graça preveniente ela está demonstrada lá em Gênesis capítulo 3. No verso 8 diz que Deus tinha um encontro com o ser humano na viração do dia. E naquele dia em que o ser humano pecou, e a gente sabe que pecado gera uma ruptura entre o ser humano e Deus, um estado de alienação, completa alienação. E quando o ser humano percebeu que estava nu, ele teve vergonha, teve medo. E esse sentimento de vergonha é um sentimento que nós adquirimos após o pecado. Não era para ser assim. E ali estava agora o ser humano escondido de Deus, envergonhado, com medo, nu. E então Deus se aproxima. Deus dá o primeiro passo, isso é graça preveniente. Antes que o ser humano tenha condição de responder a qualquer convite divino, a graça preveniente atua no coração humano, para que este tenha condições de responder à graça maravilhosa. Me perdoe. Continuando aqui o pensamento, Deus se aproxima do ser humano e faz uma pergunta para ele. Onde você está, Adão? Onde é que você está? O que é que você fez? Para dar oportunidade para criar um diálogo e para que Adão pudesse compreender o seu estado de pecaminosidade e de que ele não teria condições de resolver esse problema. Ele tentou resolver esse problema com folhas de figueira, mas era uma tentativa paliativa de resolver um problema que ele não teria condições jamais de resolver. Então Deus se aproxima, ele instrui o ser humano a matar um animalzinho. Primeiro o ser humano ele reconhece o seu estado de pecaminosidade e então aquele animal é morto. E aquilo demonstra que um substituto deveria morrer pelo ser humano a fim de salvá-lo. Isso é graça preveniente. Então, como que um ser humano, num estado de total morte espiritual, pode responder a um estímulo espiritual? É mediante a graça preveniente, a ação do Espírito Santo que antecede qualquer capacidade humana de responder a qualquer estímulo. O resultado dessa morte espiritual está aqui no verso 1. São os delitos e pecados. E o resultado é uma separação de Deus. E o resultado dessa separação de Deus é morte espiritual e, finalmente, morte física. Pode ser morte eterna. O verso 2 continua dizendo o seguinte: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então aqui tem essa outra característica do ser humano não redimido, não salvo. Ele é desobediente. Este foi o início da morte espiritual de Adão lá no Jardim do Éden. Quando desobedeceu à vontade de Deus, Deus disse: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o diabo disse: não é bem assim, é certo que não morrerás. Satanás proferiu a primeira mentira para o ser humano. E essa primeira mentira foi em relação ao estado do homem sobre a morte. Ele disse que não morre, e Deus disse: morre, a alma é mortal. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Satanás, obviamente, ali usando a serpente como um meio para seduzir o ser humano, para seduzir Eva, ele disse: vocês serão semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal. Isso fez com que Eva desconfiasse da palavra de Deus, e ela desobedeceu, e Adão também tomou do fruto e comeu. A partir daí, nós adquirimos essa natureza completamente corrompida, inclinada para o mal. Não há nada de bom em mim e nada de bom em você. É isso que a Bíblia ensina. Nós estamos num estado natural, vamos assim dizer, mortos em delitos e pecados. Agora, é mediante a ação sobrenatural de Deus, é mediante a graça preveniente que nós somos atraídos para Deus, para o amor de Deus,
e então temos condições de escolhermos ser salvos. Do contrário, nós jamais teríamos qualquer interesse pela salvação. Aqui tem um outro ponto importante. A Bíblia descreve Deus como sendo amor, e amor pressupõe liberdade. Se a graça de Deus fosse irresistível, não haveria liberdade, não haveria amor, e, portanto, Deus seria um ser hostil, um opressor, mas isso não corresponde com a verdade bíblica. Essa ideia de que Deus predestinou alguns para a salvação eterna e outros para a perdição eterna, isso mancha o caráter de Deus. Eu não consigo, e as Escrituras, elas apontam para isso, elas apontam para a realidade de que todos foram predestinados para a salvação e não para a perdição eterna. E nós temos a possibilidade, mediante a ação do Espírito Santo, de escolhermos a vitória, a vida ou a morte. E aqui Paulo está escrevendo para aquelas pessoas que no passado haviam vivido segundo o curso deste mundo, inclinados para o mal, inclinados para o pecado, fazendo escolhas erradas, envolvidos com o paganismo, com uma religião imoral. O versículo 3 diz: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Tem alguns pontos aqui que eu quero destacar. Primeiro ponto, existem 3 coisas que podem, de alguma maneira, influenciar o ser humano, são forças poderosas que podem levar o ser humano a se afastar de Deus. Primeiro ponto, o mundo. Segundo, o diabo. E terceiro, a carne. Vamos começar com o mundo. O sistema do mundo pressiona cada pessoa para tentar fazê-la se conformar com este mundo. Mas Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, verso 2, que nós não devemos nos conformar com este mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Isso significa que a moda é caída, a cultura é caída. Os valores predominantes da sociedade são caídos. Isso significa que nós estamos num mundo completamente caído e separado de Deus. E nós devemos pensar sobre isso. Devemos refletir sobre isso. Então, não, mas isso é uma questão cultural, é aceitável. Nós precisamos confrontar essas questões com a palavra de Deus. Porque o sistema do mundo exerce uma influência poderosíssima sobre todos nós. E eu sou guiado pela palavra de Deus, guiado pelo Espírito ou guiado pelos desejos da carne? Há uma guerra, há um conflito. A pessoa não salva, consciente ou inconscientemente, é controlada pelos valores e atitudes deste mundo. Eu repito, uma pessoa não regenerada, uma pessoa não salva, ela é dirigida, controlada pelos valores e padrões deste mundo caído. E o fato é que nós interagimos com essas pessoas todos os dias. E nós devemos nos lembrar de que fomos chamados por Deus para sermos sal. E o sal, ele se mistura com o alimento. E nós, como sal, devemos nos misturar com as pessoas. Mas tem uma característica interessante do sal, ele permanece íntegro. Então, quando nós nos associarmos com as pessoas, precisamos nos lembrar de permanecermos íntegros, permanecendo no Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto, o diabo. O diabo, como diz aqui o texto que nós lemos, é o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Isto não significa que Satanás esteja pessoalmente agindo na vida de todas as pessoas, de todos os seres humanos, simultaneamente. Sabe por quê? Porque o diabo não é onipresente. O diabo não tem esse atributo que só Deus possui. Mas o diabo possui seus agentes, forças demoníacas. São agentes espirituais, são anjos que caíram. E também tem os seus agentes humanos, que servem ao diabo.
Então, obviamente, existe um sistema no mundo todo configurado para atingir você, atingir o seu lar, a sua família. E o diabo usa os valores e padrões deste mundo, os seus súditos, para de alguma outra maneira atingir você. Então podemos dizer que Satanás está trabalhando sim, para atingir todas as pessoas. Aqui também tem outro detalhe importante. Uma das principais ferramentas de Satanás para levar as pessoas a desobedecerem a Deus são as mentiras. E ele é especialista em criar mentiras, especialmente aquelas mentiras mescladas com verdades, a fim de enganar, de seduzir. Eu pergunto, Satanás faz o bem? É claro que faz, mas com propósitos questionáveis, com propósitos destruidores por detrás. Tem uma roupagem bonita, tem um invólucro bonito, mas o seu conteúdo é destruidor. Então, uma das principais armas de Satanás é a mentira. Foi isso que ele fez no começo. A Bíblia diz que ele é um mentiroso e ele não permaneceu na verdade. Terceiro ponto, a carne. A carne é a terceira força que encoraja o incrédulo a desobedecer a Deus. A carne aqui se refere àquela natureza inferior, à natureza caída, com a qual nascemos, que quer controlar o corpo e a mente. Mas devemos nos lembrar que os impulsos da carne, eles devem passar primeiro, então, pelo crivo da mente, da razão. Até os animais são mais fiéis aos seus instintos do que nós, seres humanos. Precisamos controlar esses impulsos instintivos pela razão, pela inteligência, levando cativa a nossa mente a Jesus Cristo. Terceiro ponto do ser humano, eu quero destacar aqui alguns pontos do ser humano. O primeiro ponto que os versos aqui estão descrevendo, ele está morto, nós já mencionamos, e não há nada que possa fazer com que esse ser humano reviva, a não ser Cristo, a não ser Cristo. Segundo ponto, ele é desobediente, porque ele está caído no seu estado de pecado, completamente depravado, e, portanto, ele é desobediente. Terceiro ponto que eu quero destacar aqui, ele é depravado, o pecador perdido vive para agradar os desejos da carne. Essa é a realidade. As suas ações são pecaminosas porque seus apetites são pecaminosos. Deixa eu fazer uma pergunta para você, por que um pecador tem um comportamento de um pecador? A resposta é muito simples, porque ele é pecador. A Bíblia aqui nos diz, Jesus menciona que os pecadores perdidos fazem o bem uns aos outros, e aos seus filhos, mas eles não podem fazer nada espiritualmente bom para agradar a Deus, porque a sua natureza ela é corrompida. E o quarto ponto é que o ser humano está condenado. Por natureza, são filhos da ira. Pela ação, filhos da desobediência. Então, o que é necessário acontecer? Não é apenas um tratamento paliativo, é necessário de fato uma ressurreição. E é o que o texto da Bíblia nos diz. E eu convido você para continuar a leitura aqui, o verso 4, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E o verso 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Três coisas importantes aqui para nós destacarmos. Primeiro, no verso 4, Cristo nos amou. E a Bíblia nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que Cristo nos amou? Cristo nos amou vindo a este mundo, assumindo a natureza humana, vivendo uma vida de restrições, de limitações. Deus encarnado. Como é que Ele nos amou? E a Bíblia diz que Ele nos amou até o fim. Foi julgado de uma forma injusta, condenado de forma injusta, foi humilhado, esbofetearam Jesus, cuspiram em seu rosto,
colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, deixaram-no completamente nu na cruz. Que vergonha, que morte vergonhosa! Mas ele fez isso porque ele ama você. Então o texto diz que Cristo nos amou. Segundo ponto, verso 5, ele nos vivificou, ou seja, ele nos ressuscitou com Cristo. A experiência de Cristo passa a ser a experiência do crente. Assim como Cristo morreu, o crente também que morre para o pecado, é sepultado para o pecado, ele renasce em novidade de vida no poder da ressurreição de Cristo Jesus. É um poder sobrenatural que age na vida do crente. Terceiro ponto, ele nos exaltou, nos fez sentar nos lugares celestiais. Isso significa que, pela fé, somos considerados como já estando assentados no trono juntamente com Cristo, porque a vitória de Cristo é a vitória de sua igreja. A experiência de vitória de Cristo é a experiência de vitória da sua igreja. Quarto ponto, Cristo nos mantém. E o quinto ponto é o trabalho que Deus faz em nós. Eu quero ler aqui os versos restantes para terminarmos. Verso 6 e verso 7. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Ele nos exaltou. Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8. Explica por que ele nos mantém. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos, só existe um método de salvação na Bíblia, e esse método é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A graça preveniente, aquela graça que antecede qualquer ação humana, ela está trabalhando no seu coração, no meu coração e no coração de todas as pessoas no mundo. Deus está trabalhando continuamente para salvar. Ele é especialista em salvar. A pergunta que eu faço para você é: qual vai ser a sua resposta? Neste momento o Espírito Santo está trabalhando com você. Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele venceu as potestades do mal. Diabo, Satanás, seus demônios, eles foram completamente derrotados na cruz. Não há mais o que temer. A vitória que Cristo obteve é a vitória do crente. A experiência de vitória de Cristo ela é concedida ao crente. Por isso que Paulo diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Você não precisa viver uma vida de escravidão. Há liberdade em Cristo. Há poder em Cristo, há poder em sua palavra para você viver uma vida de completa liberdade sobre o pecado. Pela graça sois salvos, é dom de Deus. Não pelas obras para que ninguém se glorie. Entretanto, o resultado da salvação é a prática das boas obras. Está no verso 10. Você deseja ser uma pessoa salva em Cristo Jesus? Você deseja abrir o seu coração e neste momento permitir que o Espírito Santo modele o seu caráter, o seu ser? Eu quero convidar você neste momento para orar. Pai eterno, habite no nosso coração, transforme o nosso ser, mude a nossa vida. Pedimos perdão pelos nossos pecados e que o Senhor nos salve para o teu reino, em nome de Jesus. Amém.